Nós não somos assim, ó, o Homo sapiens não é um ente integral até hoje. Você sabia que 6% do DNA dos habitantes do Oriente Médio são DNAs com presença de DNA forte de neandertais? 6%? 6%. Do cara, ou 6% das pessoas? 6% da população do Oriente Médio, okay. De cada 100, é 6... composta okay. de pessoas que carregam DNA neandertal. Ok, entendi agora. Porque Homo sapiens e neandertais conviveram. Brigaram, se mataram, se odiaram, mas também transaram. Sim. A maioria das vezes em que o Homo sapiens e o neandertal transavam, não nascia nada. Era como uma mula, estéril. Mas aqui e ali havia manifestações de exceção. E aí surgiu um híbrido, que aconteceu também com o Homo erectus, que aconteceu com todos os outros humanoides. Na mesma perspectiva em que houve ódio, guerra, canibalismo, desmembramento, a brutalidade inexplicável do animal. Está presente, todavia, na memória celular desse indivíduo que ganhou eu, que ganhou ego, que ganhou o loop do autorreconhecimento, da consciência pessoal. Mas isso tudo vem numa carga extraordinária que, a meu ver, só a minha opinião, eu só estou dando uma opinião. Isso aqui não é nada além de uma opinião, a minha. A sua opinião. Em Adão é o primeiro Adão, Gênesis 3, é levantado, Gênesis 2, e recebe a imagem e semelhança de Deus. Aí, de repente, esse cara que está todo integrado com Deus, num ato de transgressão que está para além da possibilidade de uma explicação factual de como isso aconteceu na realidade, não é necessariamente porque pegou de um fruto, é alguma coisa que poderia até ser, e poderia ser qualquer outra coisa, mas é um ato de virada cognitiva. Tá. E que, ao invés de projetar esse cara para Deus, conforme era o engano desse diálogo fantasioso que nele tinha se instalado, provocado supostamente pelo encontro dele com uma dimensão paralela, com uma inteligência paralela chamada de a serpente, no texto, ele não cai para cima nesse sentido, ele não é projetado como Deus sereis. Ao contrário, ele, sem perder a chama, sem perder o elemento da vitalidade, da misericórdia, da presença e da imagem e semelhança de Deus que continuou e continua no homem, todavia é como a pontinha de um iceberg. Ele se abismou para dentro da besta. É por isso que ele, ao conhecer com a mente a lei, o melhor da vida, o que nos faz e deveria nos fazer humanos de verdade uns para com os outros, ele sabe isso contra ele e encontra dentro dele uma pulsão inexplicável que Paulo chama de o pecado que habita em mim, que na minha maneira de ver, eu não sou nada além de um opinante. Tá. Na minha maneira de ver, é um acumulado dessa animalidade que perdeu a censura total da consciência. O sopro de Deus fazendo o homem levantar, agora foi abismado para dentro de uma memória antiga, celular e da própria formação psíquica doente, não doente, doente, enquanto ele estava no processo de evolução até chegar no momento em que
ele é acordado pela consciência de Deus. Num ato de natureza narrativa mítico, arquetípico, simbólico, que diz: então o Senhor Deus o fez do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Ele cresceria daí para frente, e o clímax disso seria se tornar um Jesus. Ok. Por isso Jesus é chamado de o segundo Adão. Jesus é aquele que não carrega dentro de si o centauro, o bicho, a acumulação animalesca. Por isso ele é nascido de mulher por obra do Espírito Santo na plenitude dos tempos. O reconhecimento de que nós somos justificados pela cruz, né? Ele de certa forma, ele altera esse abismo inconsciente construído lá. De acordo com o Evangelho, O que ele provoca nesse você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo entra, se derrama, escorre para dentro desse abismo do inconsciente. Ok. Espírito Santo. Jesus não diz: e vocês vão aprender, e com muito exercício, meditação e jejum, vocês vão um dia melhorar. Ele diz: não, recebereis o Espírito Santo. Algo vem e ocupa esse lugar de onde só emana prostituição, ódio, homicídio, raiva, isso e aquilo. Quando eu desisto da valorização da minha animalidade, chamada de a carne, aí, isso, em Romanos, a carne. Isso. Quando eu desisto desse culto orgânico, a acumulação predatória que se formou em mim, e eu mortifico e me abro, mortifico essas obras pela minha decisão de obedecer à verdade do caminho humano ensinado por Jesus. Quando chega esse ponto e eu creio, o Espírito Santo me é dado. É aí que começa o processo dessa reversão crescente em mim.